Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 85 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. E me contem, vocês têm ficado em casa em segurança? Têm lavado as mãos várias vezes ao dia? Isso é muito importante para a manutenção da nossa saúde, você já sabe, não é mesmo? E se precisar sair de casa, não esqueça de usar a sua máscara, combinado? Na aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: caderno, lápis, borracha, apontador e também dos seus lápis de cor, certo? Esses materiais você já costuma ter à mão, então vamos registrar no caderno as informações da aula de hoje. Coloque a data, aula 85 e língua portuguesa. Aguarde o seu registro. Tudo devidamente registrado no caderno, então vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Vocês assistiram um vídeo com a narrativa do livro Uma Chapeuzinho Vermelho. Nós recordamos a finalidade de uma resenha, que é de incentivar, indicar ou não a leitura de uma obra. Também fizemos leitura de fragmentos da resenha e pensamos sobre a fala do autor, que pode ser de forma direta ou indireta. Aí refletimos sobre o uso dos dois pontos, da aspas e do travessão. Também pensamos sobre palavras utilizadas no texto que ajudam a construir o sentido das frases. Refletimos ainda sobre os tempos verbais. Identificamos que os verbos estavam escritos no presente, portanto, o texto da resenha estava no tempo presente. E após isso, fizemos o jogo da memória em trio, onde vocês construíram cartas e depois nós jogamos o jogo da memória, certo? E na aula de hoje, o que faremos? Muito bem. Lembram que eu falei lá no comecinho da nossa sequência de aulas que nós leríamos resenhas, textos de opinião sobre versões do conto tradicional da Chapeuzinho Vermelho? Muito bem. Na aula de hoje, na nossa próxima aula, nós vamos ler resenhas de uma obra, de uma outra versão. É esse livro que você está vendo aqui sobre a minha mesa, Capacetinho Vermelho. Isso mesmo, é uma versão inspirada na obra do Chapeuzinho Vermelho. Como nós já conhecemos os elementos, as características de uma resenha, nós vamos fazer a leitura dessas resenhas e já vamos fazendo registros sobre esses elementos, sobre essa estrutura em uma tabela. Eu vou colocar na tela para você ver como é essa tabela. Vejam lá. Vocês vão construir uma tabela no caderno e nós vamos ler então duas resenhas de autores diferentes sobre o mesmo livro. Então, na aula de hoje, você vai construir a tabela, nós vamos fazer a leitura do texto e preencher a coluna da resenha 1. E na próxima aula, você vai utilizar a mesma tabela, mas aí para preencher os elementos da resenha 2. Então, agora eu vou dar um tempo para você fazer essa tabela lá no seu caderno. Para cada item, deixe cerca de 3 a 4 linhas para que você tenha espaço para escrever todas as informações necessárias. Combinado? Então, um tempinho para você construir a tabela no caderno.
tabela registrada no caderno. Então, vamos conhecer o texto que iremos ler na aula de hoje. Primeiro, vamos conhecer o site de onde foi tirada essa resenha. Ele se chama Conduta Literária. E assim como lá no site que nós vimos anteriormente, ele também tem seções, é dividido em seções e tem uma seção específica dedicada às resenhas. Você pode ver também que nessa postagem, nesse site, nesta resenha em especial, o autor da resenha, que é o Júnior Ribeiro, ele coloca bastante imagens, ele coloca fotos do livro. Além de escrever a resenha, ele apresenta fotos do livro também. Esse site ele é organizado por duas pessoas. Nesse caso, o texto é do Júnior Ribeiro, como nós já vimos. Vamos ver como ele se apresenta? Ele diz ser paulista, apaixonado pela cidade de São Paulo e seus sebos. Tem um fascínio especial pelas obras clássicas e o momento histórico que elas nos trazem. Então, assim o Júnior Ribeiro se apresentou. Então, ele escreveu a resenha desta obra. Vamos começar a leitura do texto, então? Então, relembrando, dessa vez eu vou fazer a leitura, nós vamos dando pausas, refletindo e vocês vão tendo tempo para fazer as suas anotações na tabela. Combinado? Vamos começar então? Acompanhe. Capacetinho Vermelho. Autora Lília Rodrigues. Ano 2016. Páginas 20. Editora Lura Editorial. Aí você já vê algumas informações que você vai poder acrescentar lá na sua tabela. No site, essas informações vêm logo abaixo do título da obra resenhada. Então, agora, tempinho para você registrar lá no comecinho da tabela essas informações. Vamos continuar? Muito bem, vamos lá. Olá, pessoal! Hoje eu trago uma pequena resenha sobre o livro infantil Capacetinho Vermelho, escrito pela autora nacional Lília Rodrigues e publicado pela Lura Editorial. Vejam, neste primeiro parágrafo da resenha, nós já temos algumas informações. Lembram que conversamos que lá na resenha de Uma Chapeuzinho Vermelho, o autor da resenha apresentava a personagem, apresentava o livro. Então, além das informações que você já coletou embaixo do título, na própria resenha, dentro do texto, o autor apresenta o livro. Então, lá na sua tabela, na resenha 1, onde diz a apresentação do livro, você vai escrever de que maneira o autor faz essa apresentação. Ou seja, ele coloca o título, o nome do autor, o ano de publicação, o número de páginas e a editora. Registrem aí na sua tabela.
dando continuidade à leitura do texto então. Na história, Capacetinho Vermelho é uma jovem garota que adora andar com sua moto pela cidade. Sua mãe lhe pede o favor de levar para a avó uma sacola de remédios e a jovem atende ao pedido. Identificaram nesse parágrafo qual é a informação que nós já temos aí? Nós temos então a apresentação dos personagens. No caso desta resenha, o autor apresentou apenas a Capacetinho Vermelho. De que maneira ele apresentou a personagem? Dizendo que ela é uma jovem garota que adora andar com sua moto pela cidade. Então, vamos registrar essa informação na tabela? Continuando a nossa leitura. Vamos lá. Quando ela inicia seu trajeto, um outro garoto lhe pede carona, mas Capacetinho não tem um capacete reserva para ele usar. Mesmo assim, o garoto insiste, desafiando a jovem a não ser covarde e lhe dar a carona, mesmo com insegurança. O garoto ainda diz para Capacetinho que nenhum guarda de trânsito irá multá-la. Observaram? Nesse parágrafo, o autor da resenha faz um resumo do livro. Ele conta lá uma partezinha do enredo. Então, lá na sua tabelinha, você vai registrar de forma ainda mais resumida como o autor resumiu o enredo do livro. Então, você vai escrever: Capacetinho leva remédios para sua avó e no caminho encontra um garoto que lhe pede carona sem se importar em não usar capacete. Registre na tabela. Continuando a nossa leitura então. O texto da Lília é muito bacana, pois leva a criança a refletir sobre suas decisões e as consequências dos atos. De maneira bem suave, mostra que não devemos nos corromper a fim de obter vantagens. O que é que você identifica nesse parágrafo? Olha aí na sua tabelinha. Se você falou que são os argumentos favoráveis, você acertou.
Nesta parte, neste parágrafo, a gente já encontra um argumento favorável. Nós teremos mais argumentos, mas agora você vai registrar na tabela o primeiro que aparece no texto. O texto conduz a criança a refletir sobre consequências para seus atos. Registrem lá. Vamos continuar? Mesmo se tratando de um livro voltado para as crianças, com mensagens de conscientização, também é um alerta para os adultos e eu achei isso muito bacana. Olha só, nesse parágrafo identificamos mais um argumento favorável. Qual foi o argumento utilizado pelo autor da resenha? Isso mesmo, quando ele diz que é um alerta para adultos. Então, no mesmo local ali dos argumentos favoráveis na sua tabela, no mesmo espaço, você vai registrar que o texto é um alerta para adultos. Vamos lá, vamos continuar a leitura do texto então. As ilustrações feitas por Augusto Figliage são um show à parte, com uma capa bem bonita e cores alegres e vivas. Identificou mais um argumento favorável aí? Isso mesmo, o autor fala das ilustrações. Então agora lá na sua tabela você registra a palavra ilustrações. Não vou dar nem tempo para você agora, vai escrevendo aí enquanto eu estou falando. É só a palavra ilustrações, porque é um argumento favorável do autor, certo? Registrou aí? No final eu vou dar um tempinho para você conferir a sua tabela, certo? Vamos dar continuidade. O texto se encerra assim: uma leitura bastante agradável e educativa para os pequenos, mais do que indicada. Então, o último elemento da tabela é indica. Então, você vai colocar que o autor indica, sim, a leitura deste livro, desta obra, e ele utiliza essa expressão, falando que a leitura é agradável e educativa. Então, tempinho para esse registro aí na tabela. Perceberam que ainda na tabela faltam preencher alguns elementos?
Agora você vê aí na tela o nome do autor, que é o Júnior Ribeiro. Então, faça esse registro também, coloca lá, Júnior Ribeiro, ele é autor da resenha número 1. Estão registrando? Muito bem. Agora, crianças, nós vamos conferir a tabela. Eu vou deixar um tempinho na tela para que você possa comparar com as informações que você registrou, ver se está tudo certinho, combinado? Conferiu tudo direitinho? Então vamos ler mais uma vez para termos certeza das informações? Acompanhe a minha leitura. Então, o autor da resenha 1 é o Júnior Ribeiro. Ele apresenta o livro colocando título, autor, ano de publicação, número de páginas e editora. Apresenta os personagens, no caso, ele apresenta apenas a Capacetinho, dizendo que ela é uma jovem garota que adora andar com sua moto pela cidade. Ele resume o livro contando que a Capacetinho leva remédios para sua avó e no caminho encontra um garoto que lhe pede carona sem se importar em não usar capacete. Argumentos favoráveis que o autor apresenta. O texto conduz a criança a refletir sobre consequências para seus atos, é um alerta para adultos e as ilustrações. Observaram que a coluna argumentos desfavoráveis ficou em branco? Então você apenas assinala com um X, porque o autor dessa resenha não colocou nada desfavorável, ele não encontrou nada de negativo nessa obra, então deixamos em branco. E a última linha que falamos da indicação do livro. Sim, ele indica dizendo que é uma leitura agradável e educativa. Então, lembre, essa tabela você vai usar ainda na nossa próxima aula, onde nós vamos ler outra resenha desse mesmo livro e a gente vai poder comparar as informações que os autores das resenhas utilizaram, certo? Agora nós vamos pensar sobre o texto e vamos realizar atividades sobre ele, combinado? Atenção, você vai precisar estar atento à pergunta e desta vez, nesta questão, nós não temos alternativas. Então, você vai precisar refletir e registrar aí no seu caderno a resposta. Vamos começar? Muito bem. Pela leitura da resenha, podemos perceber algumas semelhanças entre o enredo de Capacetinho Vermelho e o conto original Chapeuzinho Vermelho. Quais são elas? Então, nós lemos a resenha e o autor da resenha já nos foi dando dicas de como se desenvolve o enredo dessa história, da Capacetinho Vermelho. Lembrando lá do conto original que a gente viu no comecinho das nossas aulas, o que o enredo da Capacetinho Vermelho tem de parecido com a da Chapeuzinho Vermelho? Vou dar uma dica para você, tem pelo menos 3 aspectos da história, 3 elementos que a gente consegue identificar de parecido. Vamos registrar no caderno?
conferir a sua resposta? Lembre-se, não precisa estar exatamente igual, mas as ideias têm que ser as mesmas. Então, o que nós vemos de semelhança entre o conto original e o conto da Capacetinho Vermelho? O nome da personagem, não é mesmo? Capacetinho Vermelho. Então, a gente já tem uma ideia, que é uma garota que usa capacete vermelho, assim como a Chapeuzinho Vermelho tem esse nome por conta do capuz. Outra característica parecida é que a mãe da Chapeuzinho e a mãe da Capacetinho pedem que seja feita uma entrega na casa da vovó. No caso do conto da Capacetinho, ela pede que leve remédios. E a outra característica, outro elemento em comum, é o encontro com outro personagem no trajeto. Na história original, a Chapeuzinho encontra com o lobo. E na história da Capacetinho, ela encontra com um garoto. O autor da resenha não nos dá mais muitas pistas de quem é esse garoto, mas esse encontro também acontece, certo? Registrou aí no seu caderno? Ao menos parecido com essas respostas? Se faltou alguma coisa, você pode acrescentar também. Vamos à próxima pergunta? As imagens que acompanham a resenha são imagens do livro ou imagens criadas pelo autor da resenha? Lembrem, antes de começar a leitura, eu apresentei essas imagens para vocês. E aí, essas imagens são do livro ou são criadas pelo autor da resenha? Registrem no caderno. Qual é a resposta? Vamos conferir? São imagens do livro, são fotografias do próprio livro. E agora eu quero que vocês pensem comigo. Não precisa registrar no caderno, mas só reflitam. Essas imagens, elas são importantes na leitura da resenha? Sim ou não? E por quê? Sim, elas são importantes porque elas ajudam o autor a confirmar argumentos que ele usa, né? Ele fala das ilustrações, então é importante que aquela imagem esteja ali para confirmar o que ele está falando e também servem para chamar a atenção do leitor da resenha, né? É mais uma forma dele atrair para a leitura daquela obra, certo? Vamos refletir agora sobre a linguagem utilizada pelo autor da resenha. Você vai responder no seu caderno se essa linguagem é totalmente formal ou se ela apresenta traços de informalidade. Pensem, a maneira como ele fala com o seu leitor, como é essa linguagem? É totalmente formal ou apresenta traços de informalidade? Registra lá no caderno. Vamos conferir a sua resposta? A linguagem utilizada apresenta traços de informalidade. Nós podemos confirmar isso lendo os trechos. Olha só, temos 2 trechos. O texto da Lília é muito bacana, pois leva a criança a refletir sobre suas decisões e as consequências dos atos. Ou será que é esse trecho? O garoto ainda diz para Capacetinho que nenhum guarda de trânsito irá multá-lo. Pensem aí comigo, qual desses trechos confirma que a linguagem utilizada pelo autor da resenha é uma linguagem mais informal? Nós vemos que é
o primeiro trecho, porque nós temos ali a palavra bacana. É uma palavra que a gente usa na nossa linguagem mais informal, do dia a dia. E outra frase que nós podemos considerar para falar que essa linguagem utilizada pelo autor é informal é o próprio cumprimento que ele faz ao leitor. Ele começa o texto falando: olá, pessoal. Se nós pensarmos na resenha que lemos antes de Uma Chapeuzinho Vermelho, a linguagem do autor também era uma linguagem informal, porém ela tinha menos informalidade do que esta resenha que lemos hoje. Então, comparando uma resenha com a outra, a anterior era um pouco mais formal do que a que lemos hoje, certo? Agora, crianças, nós vamos brincar. Nós vamos brincar de substituir palavras. Nós vamos fazer o jogo da substituição. Você está vendo aí na tela o cartão resposta que você tem que confeccionar no seu caderno. Você está vendo que ele tem algumas palavras, certo? Qual que é o objetivo do jogo da substituição? É colorir no cartão resposta, com a cor indicada pela roleta, a palavra que pode substituir o termo ou expressão em destaque em cada fragmento, mantendo o sentido do texto. Então, eu vou trazer trechos do texto com palavras ou expressões destacadas e vocês vão ver aí no cartão resposta qual é a palavra que poderia ser trocada por aquela do fragmento e manter o sentido do texto. Teremos uma roleta que vai indicar qual é a cor que você vai pintar a palavra, certo? Então, antes de começarmos, um tempinho para você fazer o cartão resposta no seu caderno. Vamos começar? Então, o primeiro trecho que você vai pintar a palavra que substitui. Mesmo se tratando de um livro voltado para as crianças, com mensagens de conscientização, também é um alerta para os adultos e eu achei isso muito bacana. A palavra em destaque é a palavra voltado. Então, você vai olhar ali na tabelinha qual é a palavra que pode substituir o voltado e manter o sentido do texto. Essa palavra você vai pintar com a cor. Vamos ver na roleta? Atenção! Que cor você está torcendo em casa? Você vai pintar a primeira palavra de amarelo. Então, eu vou dar um tempinho para você pintar de amarelo a palavra que substitui voltado.
E a palavra que substitui voltado corretamente no texto é a palavra direcionado, que você deve ter pintado de amarelo. Vamos ao próximo trecho do texto? Com uma capa bem bonita e cores alegres e vivas. Que cor você vai ter que pintar? Atenção! Vamos pintar a palavra que substitui vivas por azul. Você vai pintar de azul. Tempinho para você. Conferindo sua resposta, você deve ter pintado a palavra chamativas de azul, com uma capa bem bonita e cores alegres e chamativas. Próximo trecho. Quando ela inicia seu trajeto, um outro garoto lhe pede carona, mas Capacetinho não tem um capacete reserva para ele usar. Mesmo assim, o garoto insiste, desafiando a jovem a não ser covarde e lhe dar a carona mesmo com insegurança. Qual é a cor será? Vamos ver? Que palavra substitui insegurança no texto, mantendo o sentido? Você vai pintar com a cor verde. Tempo para você. Conferindo sua resposta, a palavra perigo você deve ter pintado de verde, que substitui a palavra insegurança, mantendo o sentido do texto. Vamos ao próximo fragmento. Quando ela inicia seu trajeto, um outro garoto lhe pede carona, mas Capacetinho não tem um capacete reserva para ele usar. Mesmo assim, o garoto insiste, desafiando a jovem a não ser covarde e lhe dar a carona mesmo com insegurança. Observaram que é o mesmo trecho, mas estamos pensando agora na palavra reserva. Você vai pintar com a cor. Vamos ver. Que cor você está torcendo aí na sua casa para sair agora? Atenção, a roleta está parando. E você vai pintar de vermelho. Tempo para você. E a palavra a ser pintada de vermelho era a palavra extra, porque reserva pode ser substituído por extra, um capacete extra. Mais um trecho. De maneira bem suave, mostra que não devemos nos corromper a fim de obter vantagens. Você vai pintar a palavra com a cor. Atenção, a roleta está parando. E você vai pintar, temos apenas duas palavras agora. E você vai pintar uma delas, substituindo corromper, pela cor laranja.
palavra que você deveria ter colorido agora é a palavra desvirtuar. Desvirtuar significa a mesma coisa que corromper, mantendo o sentido do texto. Agora vamos ao último fragmento. As ilustrações feitas por Augusto Figliage são um show à parte. Veja, só sobrou uma palavra, agora só precisamos descobrir que cor você vai colorir. Vamos ver na roleta? E a cor que você deve colorir a palavra fabulosas é a cor, atenção, rosa. Então, pega aí seu lápis rosa e pinta a palavra fabulosas. Porque quando a gente fala as ilustrações feitas por Augusto Figliage são um show à parte, nós podemos substituir essa expressão pela palavra fabulosas, certo? Todas as palavras pintadas bem certinho? Cartão resposta conferido, tudo bem certinho? Pintou todas as palavras? Muito bem, assim encerramos a nossa aula de hoje. Fiquem bem, em segurança e até a próxima aula.